Eu sou a doutora Laíse, cardiologista e apaixonada por educação em poucos. Hoje quero conversar sobre a técnica de exame da vesícula biliar. Vamos lá? A dor abdominal aguda no quadrante superior direito é um dos maiores desafios na prática clínica. Por trás deste sintoma, há situações graves que exigem intervenção imediata. Por isso, é essencial dominar as ferramentas que colocam você no controle. O módulo POCUS da vesícula biliar foi desenvolvido para ampliar o seu julgamento clínico, reduzindo incertezas e acelerando decisões que podem salvar vidas. Vamos começar com uma breve revisão da anatomia, descrevendo o trajeto do líquido biliar até o duodeno. A bile é produzida pelos hepatócitos e drenada aos canalículos biliares que coalescem até chegar aos ductos hepáticos direito e esquerdo, ilustrados neste diagrama. Da fusão destes dois ductos, origina-se o ducto hepático comum, que após coalescer ao ducto cístico, passa a se chamar ducto biliar comum ou colédoco. O colédoco possui 6 a 8 centímetros de comprimento e em adultos tem cerca de 6 milímetros de largura e é anatomicamente dividido em 4 partes: a porção supraduodenal, retroduodenal, infraduodenal e intraduodenal. O ducto colédoco e o ducto pancreático se fundem para formar o ducto hepatopancreático, para emergir da segunda porção do duodeno como ampola de Vater, uma estrutura que contém 2 esfíncteres, para regular a independente liberação do conteúdo do colédoco e do conteúdo pancreático. O esfíncter inferior da ampola de Vater chama-se esfíncter hepatopancreático de Oddi. Examinadores POCUS têm como objetivo avaliar a vesícula e, se tivermos sorte e destreza, interrogar também a porção supraduodenal do colédoco, que possui 2,5 centímetros de comprimento apenas. Vale notar que a artéria hepática e a veia porta estão relacionadas a esta estrutura, formando a tríade portal. Veremos com mais detalhes isto mais adiante. E descrevemos a vesícula segmentando-a em 3 partes: colo, corpo e fundo. Observe neste diagrama a aparência espiralada do ducto cístico. Isto promove o movimento anterógrado da bile para o colédoco, lembrando que a porção do ducto cístico é de apenas 2,5 centímetros e tem entre 1 a 3 milímetros de largura, o que o torna invisível ao ultrassom em indivíduos sadios. Em seu eixo longitudinal, a vesícula biliar normal ela se assemelha a um balão de água, e ao ultrassom observamos suas paredes finas preenchidas de conteúdo anecoico, enquanto que no eixo transversal apresenta-se um formato arredondado. Na dependência da otimização, escassez de gordura anterior à vesícula ou o próprio biotipo do paciente, podem ser observados artefatos de reverberação. Por este motivo, a parede anterior da vesícula assume uma aparência mais borrada e o conteúdo da bile às vezes pode ter um aspecto ecogênico nesta região. Fique atento a estas características. Quando estiver adquirindo o corte longitudinal, tente deixar a vesícula o mais horizontal possível no setor do monitor, para acionar a parede a 90 graus. Como pode-se observar aqui, o colo da vesícula ele é mais superior e posterior em relação ao corpo. Usamos este corte para medir a espessura da parede, que não deve ser superior a 3 milímetros em indivíduos sadios. Usamos a parede posterior para maior acurácia e também aplicamos aquela regrinha, a primeira linha ecogênica no interior da vesícula até a primeira linha ecogênica externa, conforme demonstrado aqui. Mas antes de correr, precisamos primeiro aprender a andar.
E, para examinarmos adequadamente uma vesícula, é necessário um jejum de 4 a 6 horas. Permita apenas água e, na hora de examinar, escolha um transdutor curvilíneo pressete abdominal com o paciente em posição supina. Uma inspiração profunda é bem-vinda e comece da linha média, deslizando a sonda lateralmente, margeando a borda intercostal até encontrar a vesícula, aproximadamente ao nível da linha hemiclavicular direita. Observe esta demonstração da abordagem supina. Note a posição longitudinal do transdutor ao nível da linha hemiclavicular direita, no rebordo costal. Neste caso, o examinador aponta o transdutor cranialmente através de movimentos da sonda no sentido oposto ao marcador da imagem, que está rodado para o ombro direito do paciente. Perceba que o examinador orienta o paciente a performar uma inspiração lenta e profunda para facilitar a visualização da vesícula biliar. Observe esta outra demonstração. Note como o examinador mantém o marcador de imagem apontando para o ombro direito, transdutor longitudinal ao nível da linha hemiclavicular. Observe como o movimento de báscula lateral ele deve ser sutil para examinar a vesícula em toda a sua extensão. Observe agora a demonstração do exame de um paciente sentado. Note como o examinador aplica as mesmas manobras descritas anteriormente. Note também que o paciente realiza suaves movimentos respiratórios, enquanto o examinador bascula a sonda da direita para a esquerda. Perceba que esta posição permitiu uma melhor visualização da vesícula em seu eixo longitudinal. Aqui temos listados os passos mencionados anteriormente. Nas figuras superiores, observamos a orientação do transdutor e a sua correlação com a posição da vesícula. Importante, a vesícula ela pode ser íngreme ou oblíqua, na dependência do biotipo do paciente. Leves rotações irão alinhar o transdutor para o seu maior eixo. Aprecie agora a varredura da vesícula em seu eixo longitudinal, lembrando que o transdutor está basculando no sentido lateral, da direita para a esquerda. Neste corte transversal, o marcador de imagem encontra-se rodado para a direita do paciente e o transdutor move-se no sentido crânio-caudal. Note a fina espessura de sua parede, que certamente possui menos que 3 milímetros. Vemos aqui a aparência de uma vesícula esvaziada após uma parada na lanchonete. Desavisados poderiam rotular esta parede como espessada, mas você não vai cair nessa armadilha. Você fará as perguntas certas. E, por favor, tente sempre fazer uma aferição de qualidade que requer uma medida no lugar certo, usando imagem obtida da forma certa após um preparo adequado. Zele pela sua reputação e facilite a sua vida. Medidas obtidas no eixo longitudinal são menos suscetíveis a erro. Aplique o zoom. Meça a primeira linha branca interna para a primeira linha branca externa ao nível do corpo, onde ela tiver a sua borda mais nítida. Evite áreas borradas ou com sombras e vai com fé. E a espessura de parede deve ser menor que 3 milímetros. Pontos-chave. Certifique-se do adequado preparo para evitar investigação de problemas que não existem. Inicie a varredura na posição supina
E antes de mobilizar, repita a técnica durante uma inspiração lenta e profunda, ou simplesmente pedindo para o paciente estufar o abdômen. O marcador de imagem ele deve apontar para o ombro direito e garanta que a face do transdutor esteja apontando cranialmente. Caso contrário, encontrará apenas gases intestinais. Nessa fase inicial, examine a vesícula na posição supina, em decúbito lateral esquerdo, na posição ereta e também use a abordagem intercostal, até dominar todas essas técnicas. Espero que tenham gostado e te encontro na próxima sessão.